Graças a Deus, mais uma preciosa e viva oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar essa palavra que é poderosa, viva e eficaz, essa palavra que abre os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, abre o entendimento daqueles que não sabem. Como diriam os antigos, nem onde o nariz está pregado. Eu acho isso maravilhoso na Bíblia. Uma palavra que foi escrita há tantos mil anos atrás e mesmo ela tendo sido escrita há tanto tempo, ela fala conosco agora. Ela nos ensina agora, ela nos adverte a algo que estamos vivendo agora, talvez um perigo que estamos correndo agora. E essa palavra, ela dá sabedoria aos simples. Essa palavra, ela endireita os caminhos tortuosos e ela nos previne para não cairmos em tentação. Não foi à toa que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir ao Pai: Pai, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Por quê? Porque é só Deus para não nos deixar cair em tentação. O inimigo, ele nunca virá com um chifre enorme, com os olhos avermelhados, com uma cauda de dragão, cuspindo fogo pela boca, ameaçando que vai matar, aquela voz grossa, aquela aparência diabólica, assustadora, de forma alguma. Às vezes ele vem como veio para Eva lá no Éden. Uma conversa sutil, doce, às vezes vem como um elogio, às vezes vem como um simples convite. O que tem? Sabe aquela situação do tem nada a ver? Não é do jeito que você está pensando. Queridos, a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. As conversas desnecessárias, elas estragam um casamento, um relacionamento entre o pai, um filho, uma filha com a sua mãe, entre irmãos. É impressionante, eu já ouvi várias situações, até mesmo crimes, que quando a mãe ou um parente vai relatar a respeito daquela pessoa que entrou na família e aquela pessoa que está contando acerca dos fatos, de quem era esse que entrou na família, e ela sempre fala, mas ele era tão tranquilo, ele era carinhoso, ele era amável, me ajudava no serviço da casa, sempre trazia um presente, fazia um agrado, almoçava conosco todo domingo. O inimigo jamais ele vai dar na cara o que ele quer fazer. Assim como o alçapão, o passarinho não raciocina que ali é uma presa para pegá-lo, ele vai pela comida que é atraente aos seus olhos. E pode ter certeza que a pessoa vai colocar a melhor comida para atrair aquele pássaro, para ser preso. Assim como o rato é atraído na ratoeira. Coloca-se o queijo mais perfumado, mais caro, um pedaço imenso. Para quê? Para atrair a presa. Assim somos nós. Se nós não vigiarmos, o inimigo nos atrai com várias palavras. E a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ouvir de tudo, mas guardar somente aquilo que é bom. A palavra do Senhor nos fala que todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas nos convêm. Eu já sou maior de idade há muitos anos, a bebida me é permitida, a pornografia me é permitida, as drogas lícitas, se assim eu posso dizer, são permitidas. Eu sou de maior, mas não me convém, não vai me edificar, não vai me dar saúde, não vai me aproximar de Deus. Pelo contrário, vai destruir a minha vida aos poucos. É só um golinho. É só um traguinho, é só uma cena, é só um elogio, é só um passeio. Não, é um pouquinho de conversa, queridos. Uma mosca morta no perfume estraga toda a fragrância. Ninguém tropeça numa montanha, ninguém tropeça num poste, mas se tropeça, talvez numa pequena pedra. Se tropeça muitas vezes numa casca de banana, não precisa ser ela toda, um pedaço. E hoje o Senhor falou muito comigo no livro de Provérbios, capítulo 5, sobre a mulher imoral. E isso serve também para as mulheres que estão sendo levadas pelo homem imoral, mas exclusivamente aqui. O pai, ele alerta o filho a respeito desse tipo de mulher. E nós vivemos uma época que infelizmente dá nojo de ver
como as mulheres estão se esfregando na cara dos homens. É uma coisa absurda. É uma coisa desprezível. As pessoas, elas se expõem a troco de nada. E isso de forma tão vulgar, tão lasciva, que quando o homem olha para uma mulher, é duro esse exemplo, mas é real. É como um cachorro quando vê o outro. É uma coisa animal. Você já observou que o cachorro ele pode estar a 20, 30 metros de distância de um outro. Se ele vira o outro, ele para e fica ali traumatizado, ele não pisca. E se o outro cão vai seguindo a rua, ele segue com o seu olho. É uma coisa hipnótica, diabólica. E nós temos visto isso hoje nos dias que nós vivemos nesta terra. É muito triste, é deprimente os tipos de vestes que as mulheres estão usando. Queridas, amados, a roupa fala. Dependendo do lugar que você estiver, se vier uma pessoa toda vestida de branco, bem arrumada, logo você vai deduzir, ou é um médico ou é um enfermeiro. Se vir uma pessoa vestida de terno e gravata, dependendo do lugar que você estiver, ou é um advogado, ou é um engenheiro, ou é um homem muito importante na sociedade. Assim como eu dei esse exemplo ontem. Infelizmente é duro, mas é uma realidade. Se entrar um homem engravatado, com um celular caro, uma bolsa de couro numa loja, ele pode ser um assaltante. Ele será muito bem atendido por causa das suas vestes. Mas se chegar, é duro, gente. Eu sei que não é a roupa que vai falar se a pessoa é honesta ou não, mas se chegar um de bermudão caindo quase no meio das pernas, cabelinho pintado de amarelo, cor de rosa, roxo, verde ou branco, barbinha feita, fininha, um correntão no pescoço, todo tatuado. É duro, gente, mas infelizmente as pessoas vão ficar de olho nele, achando que ele vai roubar. E não é dessa forma. Nem sempre é assim, mas a roupa, ela conta muito. Eu falo isso muito como exemplo pela minha vida. Há muitos anos atrás, eu fazia questão de usar os shorts mais curtos que existiam na época. As blusas mais decotadas para mostrar os meus seios. E eu fazia questão de ser notada. Eu passava em câmera lenta. E o meu prazer era chamar atenção. Às vezes eu ia em festas, eu já fui em festas de adolescente, os seus maridos com as suas esposas, e eu dançava de forma sensual, extravagante, de forma ordinária. Eu fazia muito isso. Eu me lembro quando tinha uma música, talvez você vai se lembrar, do grupo El Chan, Na Boquinha da Garrafa. Eu dançava. Era algo que hoje eu sinto nojo, eu sinto vergonha. Tinha crianças lá, tinha esposa com seus maridos. Hoje eu tenho vergonha. Mas imagina naquela época que eu me expunha desta forma. Se eu fosse falar de Deus, se eu fosse pregar a respeito, se eu fosse pregar sobre caráter, ninguém ia me dar crédito. O corpo fala, as vestes falam, as atitudes falam. E aqui, Salomão, ele usa o livro de Provérbios capítulo 5 para aconselhar a respeito da mulher imoral. Filho, preste atenção no que eu te digo com a minha sabedoria e com a minha compreensão. Olha o conselho aí. Presta atenção. Fica ligado no que eu vou te ensinar, com a minha sabedoria, com a minha experiência, com a minha compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão o conhecimento que você tem das coisas. A Bíblia é um livro de conselhos, é um livro de sabedoria. Pare para escutar pessoas mais experientes, maduras e vividas, elas têm muito a ensinar. Principalmente quando são servas de Deus que conhecem a palavra. E olha só esse conselho que ele segue dando para o seu filho. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como azeite.
Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. É igual a birita. A pessoa toma, na hora ela ri, ela se alegra, ela brinca, ela dança, mas quando o efeito acaba, é amargo, é dolorido, é vergonhoso. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Ela chega sutil, bem vestida, decotada, aquele batonzão, arrumada, perfumada, mas ela anda para o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo e nem ela sabe a respeito disso. A pessoa não tem noção do vexame, do desprezo, do desejo animal que ela atrai para si. Ela não atrai para si o respeito. Ela atrai para si somente desejo veemente, sexual e imoral, de orgias. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou te dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes e você vai morrer ainda moço nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. O que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. A pessoa que se envolve com esse tipo de mulher, queridos, ele vai dando tudo que tem até o ponto de dar a própria roupa do corpo. Você já ouviu falar sobre isso? Homens que foram levados pelos seus olhos, foram levados pelos seus desejos veementes, as concupiscências, as paixões carnais. E ali dá o carro, dá o número do cartão de crédito, dá a conta bancária, vende a casa, divide a conta. Daqui a pouco tá com a roupa do corpo. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. São muitas pessoas que a gente ouve falar que vai pelos olhos, que vai pelo desejo, que vai por causa do sexo, que vai por causa dos prazeres, das paixões sem freios, e daqui a pouco tá gemendo, sofrendo num leito de dor, por causa desse impulso, desse ímpeto animal que não consegue se controlar. Por isso que Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso: peça ao Pai que não te deixe cair em tentação. E então você dirá: como eu tinha raiva dos conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres e nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. A pessoa que não quer ouvir conselhos, a pessoa que tapa os seus ouvidos para não ouvir a verdade, menos tarde, mais cedo, menos tarde, essa pessoa ela estará amargamente arrependida. Olha o conselho aqui no versículo 15. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela, a sua mulher. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a mulher, com a sua mulher. Seja feliz com uma moça com que você casou. Ah, mas o tempo passou, ela engordou, ela não é mais bonita, ela não é mais a mesma. Ei, mas quando você casou com ela estava com tudo em cima. Estava firme, bonitona, não estava? Pois é a mesma. É a mesma, ela não mudou de nome não mudou a data do nascimento, não mudou a origem da sua naturalidade, é a mesma daquela família que você tirou, é a mesma. Ah, mas ela engordou, motiva ela a emagrecer. Ah, mas ela não cuida mais do corpo, motiva ela a cuidar do corpo. Ah, mas ela esfriou demais, seja homem para aquecê-la. Você não tirou ela da casa dela? Você não pegou ela novinha? Não tinha aquele caldo docinho? Pois é a mesma. Seja homem para estar com ela também hoje.
Porque o homem de verdade não é aquele que pega quando tudo está em cima, não. É aquele que vai até o fim, porque ele prometeu que iria ir até o fim. Portanto, alegre-se com a sua mulher. É com a sua. Deus não nos ensina a ser felizes com o marido da outra, com a mulher do outro, não. O nome da minha aliança é o nome do meu marido. Eu tenho que ser fiel a ele, eu tenho que amar ele, eu tenho que respeitar ele, eu tenho que estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, com tudo em cima ou não, é a ele. É a ele. A gente não brinca com os sentimentos de ninguém, pelo contrário, a gente começa e vai até o fim. A gente fez uma promessa. E não apenas diante de homens, mas diante de Deus, de honrar, de ser fiel, de estar junto. É agora que você prova se realmente você a ama, você a respeita ou não. E aqui fala, é para você ser feliz com a mulher que você casou. Aquela que você tem uma aliança com ela e não com a mulher do vizinho, com a cunhada, com a prima, com a vizinha. Não, é com a mulher que você assumiu um compromisso. Portanto, você deve ser feliz com ela, que era uma mulher amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Aí talvez ela não tá tão graciosa como a cabra selvagem, e nem tão amorosa como a corça. Mas o que você tem feito para ser um bom marido, para ser carinhoso, para honrá-la, para respeitá-la, para amá-la? Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha e ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. E Jesus fala que só de olhar para uma mulher e desejá-la no seu pensamento, já cometeu adultério com ela. Se você casou com a mulher que se chama Joana, a sua esposa é a Joana. A sua esposa não é a Maria, não é a Camila, não é a Cecília, não é a Ana. A sua esposa com que você casou, assumiu um compromisso, é a Joana. Eu tô falando é Bíblia, não tô falando o que eu acho, o que eu penso, eu tô falando é Bíblia. E o Senhor me tocou muito forte para trazer essa mensagem nesse momento. Toma muito cuidado em quem você tem colocado os seus olhos, em quem você tem colocado as suas mãos, aonde você tem colocado o seu dinheiro. Se você fez uma aliança com alguém, seja fiel a essa aliança. Não seja uma pessoa que vai na cabeça dos outros. Lembre-se que antes de você ter um compromisso com essa pessoa, você precisa ter um compromisso com Deus. Seja fiel a essa aliança. Seja honesto. Seja firme até o fim e honre. Porque talvez o corpo que você hoje não se agrada tanto é o mesmo que você aproveitou, deitou e rolou quando estava tudo em cima. Agora é a hora de você mostrar que você está junto e não abre mão, porque a mesma que você amou no passado, você ama ainda hoje, seja com tudo em cima ou não. Ah, engordou um pouquinho? Anima, ajuda a fazer um propósito para fazer uma dieta, muda a alimentação. Cadê o homem que vai ajudar na caminhada? Cadê o homem que vai ajudar para se cuidar? Toma muito cuidado. Essa época que nós estamos vivendo, as mulheres, infelizmente, muitas, em vez de serem atacadas, estão atacando. E isso é uma armadilha. A palavra de Deus fala que ela está caminhando para a morte, sem nem ela mesma perceber, está levando milhares com ela. Toma muito cuidado. Muito cuidado. Beba água da sua própria cisterna.
Tire a água do poço que Deus te deu. Seja fiel. Tome muito cuidado, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele vê tudo e Ele é justo. O salário do pecado é a morte. E está escrito na palavra de Deus que Deus condenará os adúlteros e adúlteras. E eles não herdarão o reino de Deus. O seu corpo, ele foi feito, a palavra do Senhor fala no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, ele foi feito para ser templo do Espírito Santo. E todo aquele que se une a uma prostituta, a uma mulher imoral, se torna um com ela. Mas aquele que se une com Deus, ele deve ser o templo do Espírito Santo, porque se torna um com ele. Fica esse alerta, fica esse aviso. Seja fiel à aliança que você tem com Deus e com o seu cônjuge. Amém?